Olá, mais uma vez, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Fronteiras Coletivas do GIF. O GIF é o grupo de institutos, fundações e empresas, e nós somos uma organização que promove a ampliação e o fortalecimento da filantropia e do investimento social no Brasil. Eu sou a Erika Sais. Sou pesquisadora, colaboradora do GIF e coordenadora do 11º Congresso GIF, Fronteiras da Ação Coletiva. E esse é o 8º episódio dessa série, realizada com o apoio da Laudes Foundation. Para você que está escutando a gente pela primeira vez, fica aqui o convite para conferir os episódios anteriores. Tem muita conversa boa. Então busque Podcast GIF no seu aplicativo de podcast preferido e se inscreva para receber alertas de novos episódios. O episódio dessa semana é sobre direito das mulheres. Essa é uma pauta que está cada vez mais em evidência na sociedade e no investimento social privado também. E ela atravessa um monte de temas importantes, como saúde, segurança pública, cultura, economia, educação, sexualidade, políticas públicas, diversidade e representatividade. O fato é que as mulheres exercem um papel social muito importante e pouco valorizado. A lista dos maiores desafios para os direitos das mulheres hoje no Brasil é bastante extensa. A gente recebe menores salários e sofremos com maiores taxas de desemprego. Nas empresas, ainda ocupamos muito menos cargos de liderança. Na política, a gente ocupa muito menos cadeiras. Daí, na vida privada, convivemos com índices alarmantes de assédio e de violência, na maior parte das vezes, dentro da própria casa. Tem isso tudo e a gente sabe que tem muito mais. Mas dentro da própria história pelos direitos das mulheres, existem ainda outros entraves importantes para discutir. Questões como a confusão conceitual e a disputa política em torno dos significados de feminismo e machismo. Também tem a conjuntura atual de retomada de valores mais conservadores que frequentemente se contrapõem a direitos, inclusive aqueles já conquistados. E a pouca visibilidade à dimensão racial no debate sobre gênero. Então, considerando tudo isso, como será que o investimento social privado pode contribuir mais com os direitos das mulheres? É sobre isso que a gente vai falar aqui. O GIF tem contribuído para pautar esse tema no setor já há algum tempo. Há 2 anos, demos início à iniciativa O que o investimento social privado pode fazer pelos direitos das mulheres. Desse processo, que envolveu muitas mãos e cabeças, criamos o guia O que o ISP pode fazer por Direito das Mulheres. Esse foi o 6º guia da série e é direcionado para investidores sociais privados e organizações filantrópicas que tenham interesse em iniciar ou fortalecer sua atuação nesse tema. Então, já fica aqui a dica para quem quer se aproximar desse assunto. Busca lá nosso guia para ajudar investidores sociais privados e organizações de filantropia a iniciarem estratégias de apoio aos direitos das mulheres. Ele está disponível no site ispipor.gif.org.br. E claro, se você quiser saber mais sobre o tema, eu recomendo também ouvir a nossa conversa de hoje todinha, começando agora. No episódio de hoje, eu falo com a Daniela Grelin, diretora executiva do Instituto Avon. Desde 2003, o Instituto apoia as causas que mobilizam a sociedade para promover o empoderamento da mulher. Um mundo melhor para as mulheres é um mundo melhor para todo mundo. Eu não consigo investir na geração seguinte sem olhar para as mulheres que são uma parte fundamental, um pilar da geração atual. Eu falo também com a Amália Fischer. A Amália é cofundadora e coordenadora do Fundo Elas, um fundo independente que se dedica a apoiar ações, organizações e iniciativas que têm como foco o protagonismo e o avanço dos direitos das mulheres no Brasil. Equidade de gênero e equidade racial vão além dos direitos. Elas são fundamentais para o desenvolvimento de todos e todas as cidadãs. Nós estamos perdendo cérebro. Começamos então a conversa fazendo um retrospecto dos últimos 25 anos da atuação da filantropia e do investimento social com foco no direito das mulheres. E não se esqueçam que o áudio pode mudar um pouquinho, porque enquanto houver pandemia, nós gravamos todas as conversas das nossas casas.
Então, Daniela, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu queria saber de você, do ponto de vista dos direitos das mulheres, o que mudou na atuação do setor nessas quase 3 décadas que se passaram? Quando a gente olha a partir de uma perspectiva temporal mais ampla, a gente consegue identificar com muita clareza os avanços que aconteceram nas últimas décadas. E aqui no Brasil eu destaco, claro, a introdução da Lei Maria da Penha, trazendo novos instrumentos jurídicos como as medidas protetivas, buscando a proteção da vida da mulher. Eu destaco também, globalmente, os princípios do empoderamento das mulheres, que no Brasil são muito adotadas pelas empresas, no setor privado, mas que acabam mobilizando esse importante setor da sociedade para temas de interesse da mulher, para a proteção de todos os direitos da mulher. Destaco também o ODS número 5, voltado para a promoção da equidade de gênero e a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Eu gostaria de destacar também a Lei do Feminicídio, que foi implementada em 2015. Todas essas são conquistas que é necessário proteger e ampliar, mas são ganhos que ainda não são suficientes, visto que o Brasil tem caído em rankings globais de equidade de gênero. Quando a gente fala do investimento social privado em relação às mulheres, há um movimento de conscientização, mas que ele ainda não se traduziu em um volume de investimento para fazer uma diferença concreta nas causas mais urgentes para as mulheres. Então, se você olha o próprio censo GIF e ainda aquela pesquisa BISC da Comunitas, a gente vê que apenas uma pequena fração dos institutos, das fundações, do investimento social privado, enfim, vai para a defesa de direitos. E apenas uma fração desse grupo iria para as mulheres. A gente está falando em algo menor do que um dígito, se você for olhar. Bom, 25 anos atrás, as organizações da sociedade civil estavam se fortalecendo muito, e a sociedade civil em geral. E 25 anos atrás, mais ou menos, foi a Conferência Internacional das Mulheres em Beijing. E essa conferência foi muito importante para as mulheres no mundo, especialmente em aqueles países onde não existia movimento de mulheres e não existia movimento feminista. Mas a gente não pode esquecer que quase 30, 40 anos atrás, por primeira vez as mulheres conseguiram ter cartão de crédito. E por primeira vez as mulheres conseguiram elas abrir contas nos bancos. E aí eu estou falando de independência econômica. Então, tem 2 questões importantes. Uma são os direitos, as políticas públicas, e outra coisa é a conscientização, e que as mulheres são muito importantes dentro da sociedade. E nessa época, muitos investidores tinham medo de investir socialmente nos direitos das mulheres. Achavam que era uma questão de feministas loucas que queimavam sutiã. E não tinha nada a ver com isso. O movimento, por exemplo, o movimento feminista brasileiro é um dos mais importantes da América Latina. Por exemplo, a Delegacia das Mulheres foi uma criação brasileira. O Conselho Nacional das Mulheres foi uma criação do movimento feminista brasileiro. Houve muita mudança, sim, e que bom que houve muita mudança. Eu acho que o que nós temos que fazer é avançar e proteger o que já existe. É muito bom fazer essa retrospectiva, porque dá um pouco de esperança e de alegria, né? Porque te ouvindo é isso, fica bem claro o quanto a gente conseguiu avançar. Mas agora, na sequência, eu queria que você falasse de uma forma mais ampla qual é a importância da equidade de gênero dentro de uma sociedade e também como é que você avalia a abordagem da filantropia e do investimento social privado nesse tema aqui no país. Bom, teríamos que começar pelos números, né? Mais da metade da população brasileira são mulheres. Mais da metade dessa população são mulheres negras. Então, não podemos deixar de falar de equidade de raça sem equidade de gênero. Não existe equidade de gênero sem equidade racial e vice-versa. Hoje, nós sabemos que as pessoas mais pobres têm gênero e têm cor.
são mulheres negras, tem etnia também, são mulheres indígenas, e que 30% aproximadamente das chefes de família são mulheres. Isso implica também em questões econômicas, isso implica em questões educacionais, isso implica em segurança pública também, ainda que as pessoas não pensem nisso. Porque se você não investe na equidade de gênero, você não está fazendo uma mudança profunda na sociedade. E por que essa mudança é profunda? Aí tem os dois lados da moeda, né? A sociedade, esta sociedade onde nós vivemos, é uma sociedade que ela está baseada no cuidado que as mulheres fazem da sociedade. Além de trabalhar assalariadamente, tem que cuidar da família e da casa. Por outro lado, a sociedade tem essa possibilidade de ter tantas mulheres cuidando dela, que não permite que desastres maiores do que estão acontecendo hoje aconteçam. Então, se as mulheres nesse momento estão cuidando, quem que cuida delas? É uma lógica que não é só uma questão de justiça social e de direitos. É uma lógica onde todo mundo tem que ganhar. As mulheres têm que ganhar, os homens têm que ganhar, as crianças têm que ganhar, a sociedade tem que ganhar. Falando um pouquinho da abordagem da filantropia e do investimento social no tema, você destacaria alguma outra coisa? Lá no começo você falou, né, que há 25, 30 anos atrás tinha uma coisa de que direito das mulheres era algo das feministas loucas que queimavam sutiã, né? Como você vê que o setor aborda esse tema hoje? Eu acho que mudou para melhor e eu espero que continue mudando para melhor. Não é visto mais a equidade de gênero dentro da sociedade civil, do terceiro setor, como uma questão de mulheres loucas. Eu acho que está sendo vista como uma questão muito séria. E nós vemos isso, né? Nós vemos, por exemplo, a Avon. A Avon tem duas causas. Câncer de mama e a causa do enfrentamento à violência, o fim da violência contra as mulheres. E isso tem mudado muito, né? Antes não se via a importância de equidade de gênero como uma questão fundamental da sociedade. Hoje se vê. Os problemas é começar a pensar em que a filantropia e o investimento social têm que mudar. Temos investimento social direto, temos empresas e fundações que têm seus próprios programas e temos outra maneira de fazer mobilização de recursos, usando a internet, as famosas vaquinhas, etc, etc. Mas uma questão tem que ser muito importante que deixou clara a pandemia. É muito importante fazer grantmaking. Calma, 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 que eu não vou deixar você sozinho nessa. A Amália falou de muita coisa importante, mas para que você não perca nada que ela trouxe, eu vou explicar alguns termos que ela citou. Vou dando uma paradinha aqui e explicando à medida que eles forem surgindo. Então eu vou começar explicando grantmaking. Grantmaking é o termo em inglês que a gente importou para fazer referência a uma estratégia que as organizações de filantropia e investimento social podem adotar, que é a opção por financiar projetos, iniciativas ou organizações já existentes, em vez de criar e executar iniciativas próprias. Para quem quiser saber mais, vamos deixar aqui o link do Grant Lab, um portal dedicado a conteúdo sobre esse tema. O link vai ficar na descrição do episódio. E agora a gente já pode continuar ouvindo a Amália. A confiança em quem faz um trabalho social e de transformação social, ele deve ser fundamental. A pandemia mostrou, todas as organizações que falaram que iam enfrentar o coronavírus, enfrentaram, mobilizaram recursos, entregaram os recursos, e essas organizações usualmente estão sem recursos, porque as pessoas não confiam em elas. Então, essa é uma problemática que vai junto com a equidade de gênero. Eu não podia falar dessa problemática sem falar de equidade de gênero e equidade de raça, porque se nós vemos a quem mais afetou a pandemia, as populações mais pobres e negras, indígenas. Acabou o ano, mas é mentira. O problema continua. De 2015 para cá, a gente viu as mulheres nas ruas outra vez, mais uma vez, reivindicando seus direitos,
numa quarta onda feminista bastante poderosa. Por outro lado, a reação a essas demandas foi expressiva e os últimos 2 anos foram particularmente desafiadores. Eu acho que é quase como se a sociedade dissesse: não vem querer mais não, senão a gente tira o que já foi dado, que já foi mais do que devia. Então, eu queria que você fizesse para a gente esse balanço dos desafios atuais. Como é que você avalia o cenário atual nessa busca pela garantia de direitos plenos para todas as mulheres brasileiras? Bom, depois de Beijing, as organizações de mulheres se disseminaram muito mais através das redes sociais. Então, muitas mulheres jovens tiveram acesso ao conhecimento de seus direitos. E, por outro lado, houve um fortalecimento muito importante do movimento de mulheres negras. O movimento de mulheres negras e o movimento de lésbicas trouxe questões importantes que não estavam dentro do que era o feminismo branco tradicional. E as mulheres jovens trouxeram também toda a problemática do que significava ser jovem no século XXI. Por outro lado, você teve uma mulher presidenta da República, mudou o imaginário de muitas mulheres jovens. Se nós vamos ver as empresas, por exemplo, uma coisa eram as empresas 25 anos atrás. E hoje, o lugar das mulheres nas empresas, ele é discutido, debatido, e ele está mudando. Tem investidores sociais que acham que não é importante apoiar organizações que se dedicam a transformar as mentalidades. E esse é um erro muito grave. Porque de nada serve você ter as melhores leis do mundo se a mentalidade nossa não mudou. E tudo isso são possibilidades de investimento social. Todas as que eu estou falando. O Estado tem que fazer sua parte, evidentemente. Mas também nós temos que colaborar, nós temos que devolver à sociedade o lucro. Eu fiz a mesma pergunta para Daniela, do Instituto Avon. E ela disse o seguinte: existe ainda no Brasil uma assimetria muito grande de oportunidades e de participação das mulheres em espaços de poder. Então, um dos índices que a gente tem que olhar é o próprio gap salarial, né? Ainda existe no Brasil uma lacuna de remuneração da ordem de 20%. Aproximadamente. A taxa de desemprego é maior entre as mulheres e eu acho que isso se agravou durante a pandemia. Estima-se, por exemplo, que as mulheres dediquem 18 horas semanais para os trabalhos domésticos, para o trabalho do cuidado, enquanto os homens dediquem aproximadamente 10 horas. Então, tudo isso acaba contribuindo para que a mulher não tenha condições de igualdade no acesso às oportunidades no mercado de trabalho. Então, quando a gente fala de direitos das mulheres, a gente tem que olhar como dar resposta àqueles casos de discriminação, de violência contra a mulher. A gente tem que produzir informações de forma constante. A gente precisa olhar para o papel das instituições, e aí todas as instituições, academias, empresas, as ONGs, as fundações, institutos e também todas as esferas do poder público, qual o papel de cada uma delas na desconstrução desses fatores que acabam viabilizando a perpetuação da violência contra mulheres e meninas. E na base de tudo isso estão os modelos mentais que precisam ser desafiados. Seguindo na conversa com a Daniela e a Amália, eu procurei saber um pouco mais sobre o trabalho das duas. Não faz muito tempo, o Instituto Avon lançou a Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas. Quais foram os desafios em trazer esse tema para a agenda corporativa? Érica, na verdade, a Coalizão Empresarial foi uma grata surpresa. Ela nasceu, na verdade, de um desejo de compartilhar a nossa experiência específica na causa da violência contra mulheres e meninas para ajudar as empresas a acelerarem o seu próprio aprendizado, aprenderem com práticas, orquestrar, digamos assim, um espaço de colaboração, de aprendizado, de usar os recursos que ela tem de geração de valor, de articulação de redes de influência para apresentar respostas para demandas sociais urgentes. Com base nisso, o Instituto Avon propôs a criação da Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência contra as Mulheres. O que a gente percebeu por meio dessa iniciativa é que existe um potencial muito grande de transformação a partir de
modelos inovadores de colaboração. E a gente está aprendendo muito com a colisão. Creio que isso tem a ver com um senso de urgência, porque a maior parcela do investimento social privado no Brasil é direcionada para a educação, por todas as boas razões que a gente conhece. Mas qual a possibilidade de uma criança absorver o conteúdo formal da educação quando ela vem de uma família desestruturada, pautada pela violência no ambiente íntimo? De certa forma, o que a gente viveu no ano passado traz clareza para isso, porque, de repente, o ambiente de trabalho, em muitos casos, tornou-se um ambiente doméstico. Então, aquela ilusão de que existiam barreiras herméticas entre o ambiente de trabalho e o ambiente doméstico, entre o público e o privado, essa ilusão não é sustentável mais. Cuidar da segurança das mulheres e olhar para a violência que acontece no ambiente íntimo é também proteger a saúde emocional do ambiente de trabalho. Então, eu diria que cada vez mais há uma necessidade de despertar a consciência do investidor social privado para a urgência do investimento na causa das mulheres. Em 2017, vocês participaram da elaboração do documentário Repense o Elogio, que questiona a forma como a gente, como sociedade em geral, elogia meninos e meninas na infância e como esse condicionamento cultural, de alguma forma, perpetua desigualdades de gênero. A repercussão do documentário gerou uma crise para a Avon e um exemplo que demonstra como é complexo trabalhar com questões de gênero. Então, eu queria que você falasse para a gente que lições vocês aprenderam com essa experiência. A proposta do documentário, para aqueles que não conhecem, é convidar as pessoas a refletirem sobre o efeito dos elogios na formação da identidade das crianças. Convidar as pessoas a ampliar o rol de adjetivos que se usam para elogiar meninos e meninas, entendendo que esses adjetivos acabam contribuindo para a formação da identidade. Então, que tal elogiar as meninas também pela inteligência, também pela coragem? No entanto, a maioria das pessoas que se posicionaram de forma muito enfática contra o documentário nas mídias sociais, nas plataformas digitais, sequer haviam assistido o documentário. Pegaram uma frase que foi tirada do contexto por alguém para desconstruir e cancelar toda uma discussão que é ampla e profunda. Por um lado, a sociedade espera que as empresas se posicionem e apresentem soluções para questões sociais urgentes. E, por outro lado, quando a gente endereça questões ideológicas que estão na raiz desses problemas sociais urgentes, o que a gente ouve muitas vezes é: as empresas não deveriam se ocupar de como os pais educam os filhos. E esse é um território sensível, mas eu te diria que toda essa experiência não nos intimidou no sentido de abandonar a tentativa de criar espaços de debate qualificado. Pelo contrário, o Instituto Avon continua, e a Avon também como marca, trabalhando na criação desses espaços de diálogos que nos conduzam a uma expansão de consciência, a uma reflexão, a desafiar normas e comportamentos que acabam perpetuando a violência contra mulheres e meninas. Eu falei com a Daniela sobre o trabalho no Instituto Avon e quis saber também melhor com a Amália sobre o Fundo Elas. O Fundo Elas, quando ele foi fundado, ele enxergou que era muito importante apoiar aquelas mulheres que tivessem menos acesso aos recursos. E nesse sentido seriam mulheres negras, indígenas, lésbicas, pessoas trans e de diversas práticas religiosas. As mulheres são heterogêneas. As mulheres têm necessidades diferentes. Também na área dos direitos LGBT, nós não apoiamos G, apoiamos LGBTQ+, né? E não apoiamos G não porque a gente discrimine os gays, senão porque eles têm mais acesso, né? Mais acesso por quê? Porque eles são homens, né? E os homens têm mais acesso aos recursos, enquanto que as outras populações não têm tanto acesso aos recursos. E são as mais discriminadas, que são as pessoas trans e as lésbicas. E são as mais violentadas. Mais um termo que achamos que vale explicar: LGBTQI+. Já há alguns anos temos ouvido essa sigla e temos visto como ela tem aumentado, ganhando novas letrinhas.
Mas acho que nem todo mundo sabe exatamente o que ela significa, né? A sigla é dividida em duas partes. A primeira, LGB, diz respeito à orientação sexual, lésbicas, gays e bissexuais. A segunda parte, TQI+, diz respeito ao gênero, transexuais, queers, intersexuais e o sinal de mais, que engloba mais um monte de outras letras, como o A de assexual, o P de pansexual. Deu para entender um pouco mais? E agora a gente já pode continuar ouvindo a Amália. Então, para nós, elas, o respeito à diversidade é muito importante. Na importância das mulheres dentro da sociedade. Todos temos tido mãe, todos nascemos de uma mãe. Qual é o problema que essas pessoas têm com as mulheres? Com que as mulheres tenham direitos? O problema é privilégio. Os homens não querem se mexer um pouco e cada vez mais para que todos ocupemos o espaço, todas e todos. Os brancos não queremos nos mexer para que os negros e os indígenas ocupem o espaço, todo o espaço também. Não só um pedacinho, o espaço todo. O espaço, a terra é de todos. O ar é de todos. O ar, esse que está faltando, esse oxigênio que está faltando, é de todos. A água é de todos. A terra é de todos. Bem, e para falar de direito das mulheres em 2021, é impossível não colocar na conta os impactos da pandemia do coronavírus. Eu conversei sobre isso com a Daniela. Eu queria saber de que maneiras você acha que a crise sanitária afetou as mulheres no Brasil e qual foi a reação do investimento social privado para esses desafios, tanto do ponto de vista da própria atuação do Instituto Avon, como de uma maneira mais ampla no setor. E quais são as lições aprendidas nessa experiência de atuação no ano de 2020? A pandemia teve um efeito perverso e dramático sobre as mulheres. No aspecto da violência contra as mulheres e meninas, esse impacto ficou evidente logo nos primeiros 3 meses de confinamento. Os índices de violência contra mulheres e meninas no Brasil aumentaram a 2 dígitos, a exemplo do que tinha acontecido naqueles países que experimentaram a pandemia antes do Brasil. Ao mesmo tempo, aquela sobrecarga das tarefas domésticas, das responsabilidades com a educação dos filhos e o cuidado da família sobre as mulheres ficou ainda mais evidente. O Instituto Avon, já prevendo esse efeito, intensificou o seu investimento em programas de acolhimento e resposta às violências contra as mulheres e meninas. Então, nós criamos um programa chamado Você Não Está Sozinho, com canais de acesso virtuais, buscando trazer acolhimento, informação e apoio social, jurídico, psicológico para essas mulheres em situação de violência. O que a gente observou ao criar essa plataforma de serviços foi uma predisposição maior de empresas a nos ajudar, a partir das suas competências, a cuidar das mulheres e meninas. Então, eu destaco aqui o trabalho da Uber, que nos proporcionou milhares de corridas, de cupons, né, para transportar as mulheres das suas residências aos equipamentos públicos disponíveis para acolher a mulher em situação de violência. Destaco o trabalho da Cor, que disponibilizou diárias em todo o Brasil para acolher a mulher em situação de violência. Mas a verdade é que isso ainda é muito pouco. O investimento social privado na causa das mulheres ainda é insuficiente, inconstante. Pensando nisso, o Instituto Avon criou uma iniciativa chamada Fundo de Investimento Social Privado pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que é uma iniciativa que ainda está ativa. A gente está convidando os investidores sociais, os filantropos, a voltarem a sua atenção para essa questão urgente da proteção da vida das mulheres e meninas, porque a gente sabe do efeito determinante que esse aspecto tem sobre todas as outras questões sociais, sobre a questão da educação, sobre o mercado de trabalho, sobre a diminuição das desigualdades. Tudo isso está ligado à questão da equidade de gênero. A pandemia trouxe uma série de emergências para os direitos das mulheres, que você acabou de contar um pouco aí vários exemplos de ações que vocês fizeram para lidar com essa emergência, né? Mas também é preciso pensar no futuro de todas elas
para além desse momento emergencial. Então, qual você acha que são as prioridades dos direitos das mulheres nos próximos anos? Eu desejo muito que os investidores sociais possam fazer a inclusão da perspectiva de gênero na sua atuação. É importante reconhecer, fortalecer e viabilizar a permanência dessas organizações que atuam na defesa dos direitos das mulheres. Elas têm sido perseguidas verdadeiramente no momento histórico que a gente está vivendo e a sobrevivência de muitas delas é colocada em questão. A gente precisa buscar a equidade de gênero no mercado de trabalho, o mesmo vale para o espaço público e, principalmente, a gente precisa desafiar os elementos de cultura e os modelos mentais que acabam perpetuando essa assimetria de poder e as diferentes formas de discriminação contra mulheres e meninas. Que conselhos e dicas você daria para quem quer começar a incluir essa temática na sua atuação, seja financiando diretamente projetos de direitos das mulheres, seja incorporando esse tema de forma mais transversal nos programas que já realizam? Ok, eu diria, em primeiro lugar, que um mundo melhor para as mulheres é um mundo melhor para todo mundo, porque não tem como pular uma geração. Eu não consigo investir na geração seguinte sem olhar para as mulheres, que são uma parte fundamental, um pilar da geração atual. Existem diferentes formas de se tornar um ativista na causa das mulheres e meninas, desde dar um exemplo como liderança corporativa, como liderança social, até se posicionar quando você se defronta com uma situação de violência ou de assédio ou de até microviolência contra mulheres e meninas, e que eu convido cada um de vocês que nos ouvem a pensar qual é a maneira que ele gostaria ou ela de adotar para mudar esse estado de coisas. Cada um de nós tem um papel. E a Amália também compartilhou os argumentos dela para que tenhamos cada vez mais investidores sociais atuando na agenda de direitos das mulheres. Ela aproveitou também para dar alguns conselhos para quem vai ou quer começar a trabalhar com o tema agora. Confiem nas organizações que têm 40 anos se dedicando à equidade de gênero, à equidade racial. Elas sabem mais do que vocês. Não inventem roda. Não precisam inventar. Está tudo inventado. E não esqueçam que é importante investir também na mudança de mentalidades para transformar a ambiência onde se desenvolvem as meninas. Elas perdem autoconfiança nelas pela ambiência, porque o professor não acredita, porque os colegas não acreditam, o gestor não acredita, porque não existem as possibilidades para desenvolver elas. Amália, o que você diria para as organizações de investimento social para convencê-las de que é preciso olhar para o tema da garantia de direitos das mulheres? Equidade de gênero e equidade racial vão além dos direitos. Elas são fundamentais para o desenvolvimento de todos e todas as cidadãs. Nós estamos perdendo cérebro. Então, é como matar, assassinar a possibilidade de ter grandes pessoas e comunidades que vão fazer do Brasil um país cada vez melhor. E para a gente acabar o nosso papo, eu vou fazer aqui a pergunta que eu tenho feito para todo mundo com quem eu tenho conversado aqui no podcast. Como você gostaria que fosse a atuação do setor nesse tema daqui a 25 anos? Eu gostaria que não se precisasse mais de filantropia, nem de investimento social. Voltando à realidade, eu espero que exista mais investimento social em projetos das próprias empresas, mas eu espero que as empresas mudem e comecem a investir em terceiros e não inventem roda. Chamem as organizações da sociedade civil, das comunidades onde vocês atuam. Os iluminados estão na sociedade civil. Então, chama os iluminados, mas não acredita que você é iluminado. Dá para a gente fazer um trabalho coordenado a partir de modelos colaborativos, inovadores, mas para que a gente consiga avançar, é importante que esse investimento seja constante, seja baseado em um comprometimento sólido e de longo prazo.
E assim, chega ao fim mais um episódio do Fronteiras Coletivas, a nova temporada do podcast GIF, que é parte da programação do 11º Congresso GIF. O papo com a Mari e a Daniela foi extremamente importante e bonito também. Eu aqui me emocionei em vários momentos da conversa. Que a filantropia possa continuar a ampliar sua atuação para o fortalecimento de lideranças e organizações em defesa dos direitos das mulheres. E que cada uma de nós possamos ser cada vez mais conscientes dos nossos direitos. A série Fronteiras Coletivas tem apoio da Louds Foundation e é uma produção da Rádio Novelo. A coordenação é do Renan Suquevicius. A produção é da Thalita Ibrahim. E a edição é da Evelyn Agenda. A pesquisa e o roteiro deste podcast são da Luísa Miguez. A música original é da Mari Romano. E a finalização e a mixagem do programa são do João Jabassi. A coordenação digital por parte da Novelo é da Juliane Egger. E pelo GIF, do Leonardo Nunes. Até a semana que vem!